Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula, eu sou o professor Alan e estarei apresentando esse vídeo, como se resolver equações logarítmicas. Esse é o vídeo parte 1. Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Função Logarítmica para o Enem. Então nessa playlist você encontra outras videoaulas teóricas sobre a função logarítmica e após essas videoaulas você está incluindo aí na playlist questões resolvidas por mim que já caíram em vestibulares anteriormente, tá certo? O canal também conta com outras playlists específicas para o Enem, como razão e proporção para o Enem, problemas do primeiro grau para o Enem, função exponencial para o Enem, que é um pré-requisito importante quando você, por exemplo, está vendo a função logarítmica. Então, em todas as playlists, a parte teórica já está feita e ao longo dos dias aí eu vou estar incluindo questões que já caíram em vestibular anteriormente, fazendo a resolução comentada das mesmas, tá certo? Então, se você gostar da explicação, tiver dúvida em algum desses assuntos, corre aí nas playlists, você vai gostar. Então, vamos lá, gente. Resolver a equação logarítmica é semelhante a resolver qualquer outro tipo de equação. A gente até o momento já resolveu a equação do primeiro grau, eu espero que você, ao chegar aqui, já tenha resolvido equações do primeiro grau, equações polinomial do segundo grau, equações exponenciais. Então, em todas essas, o objetivo é o que? Achar o valor da variável x. Aqui não é diferente. Só que aqui nós vamos utilizar uma propiedadezinha, que é a seguinte, ó. Sendo x, y, b maiores que zero, números reais maiores que zero, e b diferente de 1, além disso, b tem diferente de 1, tem-se que a seguinte equivalência, log de x na base b ser igual a log de y na base b, isso é equivalente a dizer que x é igual a y, tá certo? Então, a gente, em alguns casos, vai utilizar esta propriedade aqui para resolver equações. E também, assim, o que a gente já sabe de logaritmos, tá certo? Então, a gente vai estar utilizando tanto essa propriedade como propriedades também de logaritmo, beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo para a gente entender como resolver a equação de logaritmo. Eu vou ter aqui 3 itens, tá certo? Para a gente resolver. Ele fala o seguinte, ó, resolva as equações logarítmicas. Então, aqui o item A. O problema é que resolver a equação logarítmica, gente, tem um probleminha que normalmente não ocorreu nem na equação do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, nem na equação polinomial do segundo grau, nem na equação exponencial. Mas vai ocorrer aqui. Que é a questão seguinte, eu tenho que calcular o domínio da minha resposta. Ou seja, pode ser que eu aplique as técnicas de logaritmo, as fórmulas que a gente viu, para resolver esses itens, e a minha resposta, ou seja, o que eu achei, não seja necessariamente a minha resposta. Tá certo? A gente vai ver que vai ocorrer isso aí em um dos exemplos aqui. A gente vai achar um valor, mas esse valor não vai servir. Isso ocorre por quê? Porque a função logarítmica, diferente das demais, o domínio dela é esse aqui, ó. Ela é uma função de R mais asterisco em R. Então, neste caso, o que ocorre? Eu só posso ter, nos argumentos do logaritmo, números positivos, certo? Estritamente positivos, não pode nem ser zero. Então, a primeira coisa que eu faço, quando eu olhar uma questão, por exemplo, como o item A aqui, ó, log de 3x mais 1 na base 2 igual a 4, é eu calcular o que a gente chama de condição de existência da solução. Quer dizer, é um conjunto no qual minha solução, se estiver dentro, está tudo ok. Se ela estiver fora, ela não pode ser solução. Na verdade, não é que ela seja uma solução. Ou seja, o valor possível candidato a ser solução, ele tem que estar dentro desse conjunto. Então, nesse caso dessa questão aqui, eu tenho que ter o quê? Que 3x mais 1 tem que ser maior que 0. Ou seja, esta parte aqui, ó, gente, x, que no caso meu não é só x, lá é 3x mais 1, ela tem que morar o quê? Dentro desse conjunto aqui. Então, daqui eu tiro o quê? Que 3x tem que ser maior que menos 1, ou seja, x maior que menos 1 terço. Cuidado, esse x aqui, gente, não é aquele mesmo x de lá, é um x que eu vou substituir aqui e fazer as contas, tá certo? Então, esse valor que eu vou encontrar, quando eu substituir aqui, tem que essa parte de dentro, o quê? Dar positivo, beleza? Então, agora a gente já pode resolver, de posse disso não tem problema nenhum. Então, nós podemos aqui o quê? Log de 3x mais 1 na base 2 igual a 4. Então, nesse caso aqui, como eu não tenho um log desse lado e um log desse, porque se eu tivesse, e os dois fossem base 2, eu usaria essa propriedade. Então aqui não precisou usar ela. Eu posso usar o quê? A própria definição de log.
né, eu sei que se o log desse cara aqui na base 2 é 4, então isso é equivalente a dizer o quê? Que 3x mais 1 é igual a 2 a quarto. Ó, o 2 passa como uma potência de expoente 4. Então, daqui eu sei o seguinte, ó, 3x mais 1 é igual a 2 a quarto, ou seja, esse cara aqui vai dar 16, passa um subtraindo, então 3x maior que 16 menos 1 implica o quê? Que 3x maior que 15, ou seja, daqui eu tiro que x é maior que 5. É só dividir, né, os dois lados, só botar aqui que está um pouquinho embolado, vou botar só setinha simples, né? X é 3x maior que 15, né? X maior que 5. Divide todos os dois membros por 3. Eu passo 3 dividindo. Então perceba, aqui eu usei o que? A definição de logaritmo, visto lá na primeira videoaula de logaritmo. Esse cara aqui passa assim na base, desenvolvi, né, isolei, ou seja, resolvi no final das contas uma equação do primeiro grau. Por isso que eu falei que se você chegou até a equação logarítmica, você já deve ter passado pela equação do primeiro, do segundo grau e provavelmente a exponencial. A gente usou duas delas pelo menos aqui. A primeira transformou numa exponencial, né? Quer dizer, usou uma propriedade, né? Não necessariamente a equação exponencial, a gente resolveu do primeiro grau, mas assim, utilizamos o quê? Assuntos passados, certo? Então, x igual a 5. Aí vem a parte mais importante. X igual a 5 está dentro desse conjunto aqui, x maior que menos 1/3? Sim. Então, tá ok esse valor aqui. Então, a solução minha é quem? O número 5. Tá certo? Então, gente, da mesma forma que eu vou fazer o item... Deixa eu pegar o trindoco aqui. Da mesma forma eu vou fazer o item B. Beleza? Vamos começar olhando sua condição de existência. No item B eu tenho uma observação a fazer. Vou copiar ele aqui. Pronto. A observação é a seguinte. Condição de existência, gente, a gente calcula do jeito que a equação vem. Nada de, nunca faça, para resolver, está até certo você usar essa propriedade. Por exemplo, você enxerga aqui que tem uma soma ali entre dois logaritmos de mesma base, né? Aí você fala, professor, eu posso pegar esse cara e juntar com esse, pela regra lá, que uma soma que vira um produto interno aos dois? Olha, até pode, né? Mas na hora de resolver a questão, e não para tirar a condição de existência, ou seja, eu não posso tirar a condição de existência desta coisa aqui, ó. Ou seja, essa condição de existência aqui não vai ser a mesma dessa. Você vai perceber, se você quiser, faça em casa, ou seja, qual é a condição de existência dessa aqui? É testar isso aqui, ó, x mais 1 vezes 2x menos 15 maior que 0. Verifique esse conjunto aqui em casa e veja se a resposta bate com o que você vai achar aqui. O correto é, a condição de existência é dada na equação que foi lhe dada, ou seja, ela é calculada sobre a primeira equação, e não a equação modificada. Então, você pode fazer isso aqui para resolver? Pode. No passo 2 a gente vai usar essa propriedade aqui, contudo, né, ressalto, mais uma vez, isso é para resolver vale. Então, para a condição de existência, não. Tá ok? Então, não fazer esse tipo de coisa. Claro, então vamos lá. Olhando para essa expressão aqui, o que a gente pode observar? Que tem dois logaritmos. Então, cada um deles funciona separadamente. Ó. Então, eu tenho que ter que x mais 1 tem que ser maior que 0, ou seja, x tem que ser maior que menos 1, desse primeiro. E também 2x menos 15 tem que ser maior que 0, ou seja, 2x tem que ser maior que 15, ou seja, x tem que ser maior que 15 sobre 2. Então isso aqui me dá duas retinhas. Só para apagar aqui, certo? Isso aqui me dá dois conjuntos. Ó. O primeiro, meu x tem que ser maior que menos 1, ou seja, me serve qualquer x que quando eu jogar aqui seja maior que menos 1, que aí aqui dentro vai ficar positivo, né? Não nulo. E nessa daqui me serve qualquer x que seja maior que 15 sobre 2. 15 sobre 2 está à direita do menos 1, né? A gente joga aqui e pinta a região correspondente a ele. Só que o que eu quero aqui? Porque o x meu ele tem que servir aqui e aqui. Então isso é interseção. Tem que servir no primeiro e no segundo. Interseção. Então fazendo a interseção dos dois, ó, o que é que está nesse conjunto e nesse? Exatamente os valores que são maiores que 15 sobre 2. Tá certo? Interseção, ele está pintado nos dois, ó, para cá.
Então, a minha solução tem que satisfazer esta condição aí. Uma coisa interessante, se você juntou os dois e for calcular a inequação, que vai dar a inequação do segundo grau, perceba se vai dar esse mesmo resultado. Obviamente não. Então você criou uma condição errada de existência, né? Então, faça lá e observe o que vai acontecer. Segunda parte, resolver. Aí sim, para resolver, a gente pode usar, transformar, né? Tudo aqui. Olha só. Como aqui é uma soma, eu posso fazer o seguinte, ó, isso aqui é equivalente, ó, a esta coisa aqui de baixo, ó, log de x mais 1 vezes 2x menos 15. Estou usando qual propriedade, gente? Igual a 2. Estou usando a propriedade que diz que a soma de logaritmos é o quê? É o logaritmo do produto desses logaritmanos aqui. Tá certo? Então, gente, ó, aqui agora eu posso usar a propriedade, tá certo, de transformar esse log aqui numa igualdade desta parte aqui com 3 elevado ao quadrado. Aí você falou, professor, você não usou essa propriedade aqui. Por quê? É porque assim, ó, gente, essa propriedade você normalmente usa quando você tem um log desse lado e um log desse. Um log que dá 2, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, log, né, de... Né, vou pegar aqui com a cor preta, né, fica mais... Ó, se eu pegasse aqui log de 9 na base 3 dá quanto? 2, porque 3 ao quadrado dá 9, beleza? Se aqui fosse, não mudei nada, ó, log de 9 na base 3 continua sendo 2, não fiz nada. Aí sim, eu usaria essa propriedade, ó, cortaria aqui e aqui, então esse cara seria igual a esse, ou seja, x mais 1 vezes 2x menos 15 seria igual a 9, certo? Ou seja, o log de x na base b igual ao log de x na base b, então eu cortaria. Então, mas como aqui eu não tenho, eu não preciso disso. Mas perceba, vai dar o mesmo 9 aqui. Tá certo? Por quê? Porque aqui é 2. Quando eu desfaço desse logaritmo aqui, ó, o que que acontece? Este cara aqui fica igual a 3 ao quadrado. Ó, x mais 1 vezes 2x menos 15 fica igual a 3 ao quadrado, que deu o mesmo 9. Então, assim, às vezes a gente pode usar a propriedade e às vezes não. Claro, eu listei ela, que ela é uma propriedade importante, a gente vai ter equações nos quais a gente vai precisar dela. Outras você simplesmente pode só, o quê? Aplicar a propriedade da exponencial, né? Visto lá na primeira videoaula de logaritmo. Então, aqui a gente desenvolve os dois lados, vai dar o quê? X vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. X vezes menos 15, x. 1 vezes 2x mais 2x, 1 vezes menos 15, igual a 9. Então aqui a gente isola tudo direitinho, faz as contas, cancela, vai dar o quê? Ó? 2x ao quadrado vai ficar sozinho. Menos 15 mais 2 vai dar menos 13x, né? Menos 15x mais 2x menos 15x. E menos 15 com menos 9 vai dar menos 24, igual a 0. Então aqui vai dar o quê? Uma equação do segundo grau. Como é que a gente faz ela? A gente calcula primeiro o delta. O delta vai ser quem? Menos 13 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 24. Então aqui vai dar o quê? 13 vezes 13. Se você souber de cabeça, eu já sei, 169, né, de tanto fazer conta. Menos com menos mais. Então vai dar positivo, né? Vai dar o quê? 4 vezes 2, 8 vezes 24. A gente vem aqui no cantinho, ó, e faz 8, 24 vezes 8. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 8 vezes 2, 16 e 3, 19. 192. Então vai dar o quê? 169 mais 192 vai dar quanto? Fazendo a conta aqui, ó. A gente apaga aqui, aproveita, né? 169 dá 2 e 9 dá 11, vai 1. 1 e 9, 10 e 6, 16, vai 1, 361. Aí a pergunta que não quer calar. 361 tem raiz exata ou não? Olha, a gente pode fazer por teste e multiplicando. Aí vai uma dica. Se você quer, gente, saber se um número tem raiz exata por teste, para você não perder muito tempo, você usa o seguinte raciocínio. Quando eu pego, o que é um número ter raiz? Quando eu pego ele vezes ele, ó, tá, x ao quadrado, ou seja, a raiz disso aqui, ó, eu volto para quem? Para x, tá certo? Então,
Observe uma coisa interessante. Números. Aí eu vou ter um número aqui que ele tem final 1. Ó. Então eu vou ter aqui uma parte do número, vou botar aqui um n mais um final 1. Quando eu pego esse cara aqui e elevo ao quadrado, ó, n1 ao quadrado vezes n1 vai dar um certo m, um final 1 também. Por exemplo, 1 vezes 1 dá 1. 11 vezes 11, 121. Aí, por exemplo, 21 vezes 21 vai dar também a mesma coisa, né? Vai dar um número também que termina com final 1. Então, se ele tiver 1, vai terminar com final 1. Se ele for um número qualquer e tiver final 2, quando ele eleva ao quadrado, ele vai ter final o quê? 4. Um número que é 3, ó, ao quadrado, ele vai ter final o quê? 9. Um número que termina em 5, ou em 4, né? Ao quadrado, ele vai ter final quanto? 6. Um número que termina em 5, ao quadrado, vai ter final 5. Quer dizer, um número que termina em 0 também. Aí você, né, nessa brincadeirinha aqui, eu vou colocar todos aqui, né? Um número que termina em 6, ao quadrado vai ter final 6 também. Um número que termina em 7, ao quadrado vai ter final 9. Um número que termina em 8, ao quadrado vai ter 8 vezes 8 dá 64, né? Vai ter final 4. E um número que termina em 9, ao quadrado vai ter final 1. 9 vezes 9, 81. Pode fazer as contas, você vai sempre perceber isso. Então, quais são os candidatos, gente, à raiz de 361 se ela for exata? Primeiro, de cabeça, sei lá, 20 vezes 20, você guardou aí que é 400. Então, esse número tem que ser menor que 20. Aí ele poderia ser quem? Os números que têm final 1 ou final 9. Porque perceba que só eles terminam, quando elevam ao quadrado, terminam no número de final 1. Vamos pegando exemplos aí, por exemplo. Aqui, ó, dois números com final 3. 33 vezes 33. Calcula aí. Pode usar uma calculadora para você não perder muito tempo. Você vai ver que vai terminar em final 9. Mas só que eu quero que termine em final 1. Então, quem são os candidatos? Olha, eu tenho 1, eu tenho o próprio 9, eu tenho o 11, eu tenho o 19. Ah, professor, então eu vou ter que testar todos? Olha, gente, se você olhar 11 vezes 11, é um número pequeno, é um pouco maior que 100. Então você basta testar só o 19. Se tiver raiz, tem que ser ele. Então vamos lá. 19 vezes 19 vai dar quanto? 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 1, 9 e 8, 17. Agora, 1 vezes 19, né? Bota um 0 aqui e vai dar 19. Certo? Então dá 1. 7 e 9, 6. Vai 1. Aqui vai 3. 361. Então, de fato, ó, a raiz de 361 é quem? 19. Isso aqui, gente, embora eu perdi um tempo bom para explicar, mas é uma coisa bem simples, tá certo? Talvez depois eu até faça uma videoaula com esses truques, né? Para você não perder muito tempo para calcular uma raiz, ou para chutar um valor que tem uma raiz, tá certo? Pra você não ficar testando lá 16 vezes 16, 17 vezes 17, 15 vezes 15. Pô, nenhum desses números vai ter final 1 quando é elevado ao quadrado. Claro, eu estou lhe dizendo que 361 vai ter raiz quadrada exata? Não lhe disse isso. Eu disse que se ela tiver, ela deveria ser ou o 1 vezes o 1, né, a raiz C1, ou a raiz C9, ou a raiz C11, ou a raiz C19. Eu só lhe disse isso. Então, se você for testar, basta testar esses 4. 3 deles são muito pequenos, testa só o múltiplo. Beleza? Então, beleza. Chegamos até aqui, voltando, recapitulando a questão. Calculamos a condição de existência, juntamos os logaritmos, matamos o logaritmo com a propriedade, tá certo? Transforma aqui, né, numa potência. Resolvemos a equação de, quer dizer, e começamos a resolver a equação de segundo grau. Chegamos na parte do delta 19. Então, quem é o x? X é menos b, né, que é menos 13, mais ou menos 19, né, botar logo a raiz aqui para facilitar a nossa vida, sobre 2a. 2 vezes 2, ó, o a aqui vale 2. Então eu vou ter aqui x', x duas linhas. Menos com menos mais, então vai dar 13 menos 19 sobre 4. 13 menos 19 dá o que, gente? Dá menos 6, né? Então menos 6 sobre 4, menos 3 sobre 2. E 13 mais 19 sobre 4 dá quanto? 13 mais 19 deu quanto? Deu 32 sobre 4. Dá 8. Aí a pergunta que não quer calar. Qual desses valores serve ou os dois servem? Perceba que esse aqui, ó, não pertence ao quê?
a esse intervalo aqui, ó, 15 sobre 2 mais infinito. Logo, ele não faz parte da solução. Por outro lado, esse aqui pertence, ó. Implica que a solução é somente o 8. Então, lá no Enem, você esqueceu, no vestibular ou no Enem, você esqueceu de calcular a condição de existência. Achou essas duas. Menos 3 sobre 2 e 8. Foi lá e marcou. Está errado. Volta aqui e testa o menos 3 sobre 2. Nesses dois casos aqui, ó, você vai ver que nenhum deles, pelo menos, você vai ter um logaritmo de um número negativo. E isso não é permitido. Se você bem acompanhar nas videoaulas, isso não é permitido. Então, desculpa aí a demora nesse item. Eu fui falar dessa raiz, né? Mas assim, é interessante, gente, a gente ter essas estratégias, né? Faltou aqui o n igual a 0, né? O número que termina com o final 0 ao quadrado, o seu quadrado também termina com o final 0. Então, isso aqui é só para umas estratégias, porque no Enem, eu não sei se você percebe, às vezes você monta uma questão que é bem simples de montar, mas na hora de resolver cai numa conta terrível. Então, para você não ficar para trás, você precisa fazer a questão rápida. Tá certo? Então, desculpa demorar, mas eu preciso falar isso em algum momento. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Vou apagar aqui para a gente fazer o item C. Né? Apagar logo tudo, né? Para a gente não ficar olhando esse tanto de coisa. Então, fixa só ali agora. Item C, ó, o último. Ainda tem mais 3 equações logaritmos na próxima videoaula, tá certo? Mas assim, a ideia essencialmente é essa que eu estou colocando aqui, né? Então, gente, ó. Vamos lá. Vamos resolver o item C agora. Ó. O que tem aqui no item C? Ó? Eu tenho aqui 2 logaritmos. Então, a primeira coisa, do jeito que eles estão aqui, né, vou anotar. Né, só trazer para cá para baixo. Eu até tenho um problema aqui, que a base 4 aqui está diferente da base o quê? 2. Mas esse problema a gente só vai resolver quando estiver, de fato, buscando a solução. A primeira coisa que a gente sempre faz é o quê? É calcular a condição de existência do logaritmo. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho esta parte aqui tem que ser maior que 0 e esta parte aqui também. Ou seja, x mais 4 tem que ser maior que 0, ou seja, x tem que ser maior que menos 4. E x tem que ser maior que 0, que vem desse aqui. Esse primeiro aqui, ó, gente, você marca aqui o menos 4. Então me serve tudo que está à direita de menos 4. Contudo, essa parte aqui só me serve o que está à direita de 0. Ó. Então o que a gente tem que fazer aqui nesse caso? Tirar a intersecção. Por que tem que servir aqui e aqui? Não pode um número só servir aqui para menos 3. Serve aqui, porque ele é maior que menos 4. Né? Menos 3 mais 4 vai dar 1, não tem problema nenhum. Essa parte aqui dá 1, que não vai dar 1 é a base, né? Mas, quando eu jogo menos 3 aqui dá problema. Então, fazendo a interseção aqui, ó, só me serve o que é maior que 0. Tá certo? Então, quando eu achar minha resposta, eu tenho que verificar se minha resposta é o quê? Não nula. Beleza? Segunda etapa, é a solução propriamente dizendo. Então, para a solução, a gente tem que resolver esse probleminha da base aqui ser 4 e a outra base ser 2. Então, log de x mais 4 na base 2 menos log de x na base 4 igual a 2. Como é que a gente resolve esse problema? Ó, uma das maneiras de se resolver, existem várias, né, você pode usar várias propriedades aqui, é a seguinte. É você tirar essa base aqui pelo meio da mudança de base, ou seja, log de x na base 4, eu poderia mudar para qual base? Qual a base conveniente? 2, porque 2 já aparece aqui. Então, isso aqui poderia ser log de a parte do logaritmo na base 2 e o log da base, né, 4, só que agora na base o quê? 2. Então perceba que a base 4 não aparece mais aqui. E além disso, ó, quanto vale log de 4 na base 2? Se você calcular, vale 2. Né? Ou seja, 2 ao quadrado dá 4. Tá certo? Então, esse cara aqui eu posso reescrever de uma forma equivalente assim. Ó. Primeiro eu não vou mexer ainda. Vamos botar aqui uma fração, né? Então vai ficar log de x na base 2 sobre 2, que é o log de 4 na base 2. Isso tem que ser igual a quanto? 2. O que eu tenho aqui, gente? Eu vou ter que tirar o MMC aqui. Aqui, esse cara aqui tem denominador 1, esse cara tem denominador 1, mas esse cara tem denominador 2. Então não tem jeito, né? A gente vai ter que tirar o MMC desses indivíduos. E o MMC vai dar 2. 2 por 1, 2 vezes esse cara, 2 log de 2
né, de base 2 de x mais 4, menos 2 por 2, 1 vezes log de x na base 2, log de x na base 2. 2 por 1 é 2 vezes 2, 4. Pode cortar esses dois aqui, tá? Dos dois lados, não tem problema, né? Você pode cortar. Ou passar esses 2 multiplicando e ele divide por esse aqui. Aí, gente, é o seguinte. Isso aqui ficou dessa forma. 2 log de x mais 4 na base 2 menos log de x na base 2 igual a 4. Aí você fala, professor, podemos aqui fazer esse cara dividir por esse, né? Olha, cuidado. A propriedade é o seguinte, ó, log de A na base B menos log de C na base B, de fato, essa propriedade aqui existe, ó, log de A sobre C na base B. Só que o problema é que aqui é 1, ó. Quando não aparece nada é como se fosse 1, ó. 1 vezes. Só que aqui eu tenho 2. Então eu dou um jeito de tirar esses 2 daqui. Como é que eu posso tirar esses 2 daqui? Se eu passar dividindo, eu volto para cá, para baixo, eu volto para a mesma coisa que eu tinha em cima. Então eu jogo ele para essa parte aqui de cima, ó. Tá certo? Para a propriedade logarítmica a gente volta esse 2 lá para a potência do x mais 4. Então fica o quê? Log de x mais 4 ao quadrado na base 2 menos log de x na base 2 igual a 4. Aí aqui eu vou aproveitar a frente, tá certo? Vamos aproveitar aqui a frente. Quer dizer, eu vou copiar essa coisa aqui em cima, né? Só para a gente não perder espaço, né? Então, usando a propriedade, ficou isso aqui, ó. Então, para não perder espaço, ganhar mais uma linha. Agora, aí sim eu posso usar a propriedade de cima. Ó. Perceba que aqui é vezes 1, aqui é vezes 1. Então agora eu posso pegar esse cara e dividir por esse num log só, de base 2. Então aqui agora eu tenho o seguinte, ó, log de x mais 4 ao quadrado sobre x na base 2. Isso vale quanto? 4. De novo, gente, você deve estar falando, pô, o cara não usou a propriedade. Ele falou no começo da aula, não usou. Se você quiser usar, você pode fazer. Ó. Quem é um log que dá 4, né? Por exemplo, log de 16 na base 2, ou seja, você reescreve o 4 como log de 16 na base 2. Por quê? Porque 2 à quarta dá 16. Aí você, ó, corta. Essa que eu vou deixar escrito do lado. Pronto. Você transformou para usar essa propriedade. Ou seja, se esse cara é igual a esse, então você corta, fica só o quê? Se você não quiser fazer de jeito, pega 2 elevado à quarta. Então, isso aqui, ó, é igual a 16. X mais 4 ao quadrado sobre x igual a 16. Só que eu posso, gente, aqui, ó, desenvolver esse quadrado e passar esse x multiplicando 16. Então isso aqui fica o quê? X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8x, mais o quadrado do segundo, 16, igual a 16x, que é x vezes 16. Então isso aqui, ó, eu posso transformar numa equação de segundo grau prontinha para ser resolvida, ó. X ao quadrado mais. Aí aqui vai ficar 8x menos 16x, na verdade vai dar menos 8x, e o 16 fica ali mesmo, mais 16 igual a 0. Então, vamos resolver esta equação. Como é que resolve ela? Calcula o delta. Quem é o delta? Menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 16. Menos 8 ao quadrado dá quanto? 64. 4 vezes 1 é 4, vezes 16, 64 também. Ou seja, o delta deu 0, beleza. Né? Raízes iguais. Quem é o x? Menos 8, mais ou menos 0, né, que é a raiz de 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então aqui eu vou ter o seguinte, gente, como o delta deu 0, eu vou ter aqui x' igual a x duas linhas, que é só o quê? Menos 8 vai dar 8 sobre 2, porque vai somar e subtrair com a raiz de 0, né? Ou seja, 4. Aí eu pergunto, 4 satisfaz a condição de existência? É maior que 0? Sim, ó. 4 é maior que 0, por causa disso aqui, viu? Não é porque tem a ver com log, assim, propriamente dizendo que ele deu x, não. É porque, confrontando isso com isso, tem que ser maior que 0. Deu. Então, ok. Implica que a solução é só o 4. Então, preste bem atenção em tudo que a gente viu nessa videoaula, né? Primeira coisa, para resolver um log, precisamos calcular sua condição de existência do jeitinho que o log está posto. Que é a equação logarítmica dizendo assim, né? Para resolver a equação logarítmica, devemos calcular sua condição de existência do jeito que ela está posta. E aí uma outra coisa interessante que a gente viu foi o seguinte, quando você vai calcular, recai na equação do segundo grau, você tem que calcular, né, ver se
o seu delta tem uma raiz exata, você tem mecanismos para verificar o quê? Testar poucos números. E às vezes fazer só um teste, né? Porque ali, no caso lá, né, foi 361, né? Então você percebeu o quê? Quais eram os números possíveis? 1, 9, 11 e 19. Aí você olha para esses três e fala, pô, isso aqui é muito pequeno quando eleva ao quadrado, não chega perto desse cara. Então você só testa esse. Se não deu esse, cara, não tem raiz exata. Aí você vai seguindo com o número mesmo, tá certo? Ou desconfia que a questão pode estar errada. Às vezes, né, a questão, né, foi feita para dar um delta, mas você errou lá uma conta e, né, deu um número que não tem raiz, né, onde teria. Então é isso aí. Qualquer dúvida, gente, só jogar aí nos comentários, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.